Aqui sobre o Forms, a gente tem algumas questões bastante interessantes. Forms, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma maneira de você obter informações da sua empresa de uma maneira organizada. Ao longo da minha experiência, já vi em várias empresas planilhas de Excel circulando por e-mail. Preencha essa planilha no Excel e manda para mim. Em algumas empresas já com alguns processos já maduros, empresas com acesso a ferramentas. Então tem empresas que tem Excel online, que tem SharePoint, que tem OneDrive, que tem até um servidor on-premises ali, mas que dá para fazer alguma coisa, mas às vezes na pressa, e eu já vi a pressa ser usado muitas vezes como desculpa para isso, acaba utilizando aí a ferramenta inadequada para o trabalho que você tem que fazer ali na hora, né? A nossa ideia com o Office 365, só mostrando aqui rapidamente para vocês a tela inicial do Office, vocês veem aqui que eu tenho aqui alguns, a gente até deu uma reduzida nessa tela, porque eu tenho aqui uma dúzia, aqui tenho 14 ícones aqui de acesso de programas. Antigamente isso aqui tinha uns 20, eles até deram uma reduzida para não assustar. Se eu vier aqui em todos os aplicativos, ele mostra algumas sugestões. Então ele me fala que use o Power Apps, Flow, Word, PowerPoint, OneNote Online, Sway, Stream. E aqui ele dá uma lista de A a Z de tudo que o Office 365 me oferece. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para dizer que a nossa ideia com o Office 365 é ser uma suíte de produtividade online, ser uma caixa de ferramentas à disposição dos nossos usuários. E qual que é a ideia de você ter uma caixa de ferramentas com várias ferramentas diferentes? Para que você tenha a ferramenta certa no momento que você precise fazer uma operação. Então, a hora que você precisa pregar um prego, você quer ter um martelo ali na mão, não adianta nada você ter um alicate e querer improvisar. Então a gente tenta ter sempre vários produtos. A gente tem até alguma questão que alguns clientes comentam, né? Pô, tem alguns produtos que se sobrepõem. O OneDrive ele não é meio parecido com o SharePoint. Ou o Yammer ele não é meio parecido com o Teams. Sim, eles são meio parecidos. E é exatamente esse meio que faz toda a diferença, né? Porque às vezes você precisa de uma ferramenta que ela seja um pouquinho diferente. E é essa diferença que vai te ajudar aí a implementar com sucesso. Então, se a gente vê que o Forms ele é meio parecido com o Excel Online, ele é meio parecido. Só que ele é otimizado para uma demanda que ela é crescente, né? Ela é constante dentro das empresas, que é você obter informação de vários usuários. Então, imagina que você tem aí 200 usuários e você quer coletar informações sobre eles e organizar isso de certa forma. Imagina se você vai fazer isso manualmente, se você vai mandar uma planilha de Excel e depois compilar todos esses dados, organizar, de repente tem gente que preenche de maneira errada, tem gente que você pede para a pessoa colocar o nome, a pessoa abrevia, tem gente que você pede o contato, a pessoa entende que contato é o telefone, a outra entende que contato é o e-mail. Então o Forms ele tentou agrupar tudo isso para facilitar a coleta de informações, né? Então aqui alguns exemplos, né, que eu estava criando aqui já algumas enquetes. Vou mostrar um formulário aqui rapidamente. Então aqui vamos supor evento de equipe, só para mostrar como que a gente pode organizar. Aqui vou até pegar uma foto de um museu aqui para ficar bem legal. Então aqui uma sugestão que eu peguei aqui num site da Microsoft, né? Aqui eu vou adicionar a primeira pergunta. Aqui eu coloquei o título, posso adicionar uma foto e posso adicionar um subtítulo, né? Então aqui, perguntas sobre nosso próximo evento. Aqui eu vou adicionar uma pergunta, e quando eu vou adicionar uma pergunta, eu tenho algumas opções diferentes. Eu posso ter uma pergunta de opções, né? De várias opções. Eu posso ter uma pergunta de texto, onde a pessoa vai ter uma caixa de texto ali, ela responde o que ela quiser, entre aspas, né? Porque logo eu vou falar sobre as restrições que a gente pode definir. Eu tenho uma pergunta de classificação, onde eu posso colocar que a pessoa vai classificar por níveis de 5 estrelas, 10 estrelas, não quero estrela, quero número.
Posso colocar aqui uma opção de data. Quando que você vai querer que seja o evento? A pessoa pode colocar a data aqui, tem um date picker. Tem aqui uma de classificação, então a pessoa vai ordenar aqui as respostas. Eu coloco em que ordem você, de preferência, você tem de tal situação. E a pessoa vai ordenar aqui. E eu tenho aqui um Likert, que eu acho bem interessante, que é um quadro geral, né? Então você pode colocar uma instrução, uma segunda e uma terceira. E a pessoa vai escolhendo aqui várias opções. Então é um jeito bem rápido de você criar um formulário. Então aqui eu vou mostrar aqui um formulário que eu já tinha criado anteriormente, né, um evento de equipe. Então aqui uma pergunta que eu fiz, onde devemos ir? Então coloquei como opção um museu, uma exposição de arte ou para um aquário. E uma opção outra. Essa opção outra, quando o usuário for preencher, ele vai aparecer aqui, o cara clica e ele digita o que ele quiser. Então é um campo de livre escolha. Aqui se eu colocar várias respostas, ele muda para checkbox. E o cara pode optar por duas coisas. Então, eu gostaria de ir no museu ou na exposição de arte, mas no aquário eu não acho legal. Então ele marca a opção que ele acha legal. Se eu deixar aqui sem várias respostas, a opção fica só Radio Button. Se a pergunta é obrigatória, a resposta é obrigatória ou não. Podem verificar aqui que ele tem uma nota aqui em cima, salve salvando. Toda vez que eu faço uma alteração aqui, ele marca salvando. O que ele quer? Qual que é a parte legal disso, né? Tudo que eu estou fazendo está sendo salvo em tempo real, então não preciso me preocupar em estar fazendo alterações aqui e perder tudo que foi feito, porque tudo que eu estou fazendo aqui ele está sendo salvo em tempo real. Ordenar opções aleatoriamente, que de repente eu quero embaralhar isso aqui e a pessoa, de repente, o aquário está em cima e o museu está embaixo e uma hora vai mudando, e para cada pessoa que for preencher o formulário vai aparecer de um jeito diferente. Aqui uma questão interessante, né? Que dia da semana devemos ir? Aqui uma questão de múltiplas respostas também. Então a pessoa coloca aqui a opção que ela quer. Aqui eu usei uma resposta longa. Então, se eu colocar a resposta curta, ele faz um campinho aqui de uma linha só. Resposta longa, ele faz um campinho um pouquinho maior, que ele vai aumentando conforme eu for digitando. Aqui eu usei uma questão de restrição que eu tinha mencionado anteriormente, né? Então, eu até usei a questão de subtítulo aqui, né? Para ser mais específico. Então, eu coloquei quanto tempo seria ideal? Vou colocar qual duração, para ficar mais bonitinho. Qual duração do evento seria ideal? Em horas. Então aqui eu coloquei uma restrição e eu posso colocar aqui um número, pode ser maior que ou menor que ou igual a. Então eu posso definir o que eu vou exigir desse número. Então eu não quero que de repente eu coloque aqui que duração que seria ideal e o cara coloque uma resposta que o evento deveria durar 24 horas, entendeu? Eu não quero manter um nível de resposta aqui que não saia fora do meu padrão, né? Então o evento vai durar aqui no máximo 6 horas e a pessoa pode responder dentro dessas opções aqui que eu dei. E esse tagline aqui ele vai aparecer para o usuário quando ele estiver preenchendo. O número deve estar entre 1 e 6. Beleza. Quando eu terminei isso aqui, eu posso aqui alterar o tema, né? Posso deixar um fundo verde, posso deixar roxo. Posso aqui fazer uma visualização. Então aqui eu estou visualizando o que meus usuários vão ver. Vão ver a fotinho que eu criei, o nome, subtítulo. Aqui, sua resposta é anônima. Por quê? Porque dentro das opções lá eu defini que qualquer pessoa pode responder. Se eu colocar aqui somente pessoas da minha organização podem responder, vai registrar o nome. E eu posso usar aqui uma resposta por pessoa. Por quê? Se eu vou fazer uma pesquisa de evento de equipe, eu quero que cada um dê uma resposta. Quero saber qual a opinião do Fernando, ele vai responder uma vez só. Mas, de repente, eu posso fazer um outro formulário aqui, que é um formulário de sugestões, que ele não é uma questão pontual, que eu vou usar uma vez só. Mas é um formulário recorrente, que ele vai estar rodando na empresa, vai ser um formulário que vai estar dentro do SharePoint do site do RH. E o pessoal vai estar sempre acessando ele. Então não vou limitar isso a uma resposta por pessoa. Porque de repente eu vou colocar aqui reclamações ou sugestões para a área de recursos humanos. E daí o Fernando pode vir aqui, preencher uma sugestão e enviar.
e daqui a um mês ele pode ter uma outra sugestão e enviar de novo. Então, eu não vou limitar aqui uma resposta por pessoa, daí depende do uso que eu tenho de cada coisa, né? Aceitar respostas quer dizer que o formulário está disponível. Quando eu desmarco aqui, quer dizer que o formulário está fechado. Então, vamos dizer, eu estou fazendo esse formulário, mas ele ainda não está pronto para ir ao ar. Então, eu desmarco ele aqui. Quero desabilitar, eu deixo assim. Quero habilitar, eu deixo aceitar a resposta. Se eu estou fazendo uma campanha, quero que ela tenha data de início e término, eu defino aqui também. E automaticamente, se a pessoa entrar fora desse tempo, vai estar definido ali que o formulário não está funcionando, não está apto a pessoa preencher. A pessoa entrou durante a janela aqui, vamos dizer aqui que esse formulário vai estar disponível de 11 de janeiro até 11 de fevereiro. Beleza, a pessoa entrou nesse período aqui, ela vai poder preencher o formulário normalmente. Entrou depois disso, o formulário já vai estar fechado. Aqui eu posso dizer que eu quero ordenar as perguntas aleatoriamente. Então, duração vem aqui para cima, dia da semana vem aqui para baixo. Ele vai alternando conforme for aleatório. E aqui a questão de notificação de e-mail de cada resposta. Se eu tenho uma questão que eu quero fazer um acompanhamento em tempo real, eu posso deixar aqui. De repente, eu já vi até algumas utilizações onde a pessoa deixa notificação de e-mail quando o formulário ele é disponibilizado inicialmente. Então, as primeiras respostas ela começa a receber por e-mail para verificar que o formulário está funcionando corretamente, que as pessoas estão preenchendo, que as pessoas não estão tendo dúvida. E depois que ele vê que já umas 10 pessoas responderam e está tudo certo, ele vem aqui e desmarca essa opção. Aí ele não recebe mais notificação. Depois disso, bom, antes deixa eu só falar aqui sobre a questão de como que eu vou publicar isso, né? Aqui na aba de compartilhamento, eu tenho aqui um link de coletas e respostas. Então aqui eu tenho um botão de copiar, eu posso copiar esse link e enviar por e-mail, por exemplo. Então posso dizer para as pessoas que tem uma enquete nova sobre o nosso evento de equipe que a gente vai realizar em março, e clique aqui nessa URL e preencha. Beleza. Ou eu posso também disponibilizar um QR Code. Posso colar ele lá no mural da empresa, fazer pedir para o meu marketing lá fazer um banner bonitinho. Nosso evento da empresa vai acontecer em março e nós queremos saber a sua opinião. Escaneie esse QR Code e preencha. Voltando aqui um pouco na visualização, né? Mostrei a visualização de computador, mas eu tenho aqui a visualização de celular também. Então posso ver como que isso aqui ficou. Será que do jeito que eu fiz fica legal no celular? Ah, tá legal aqui. Não ficou nenhuma questão muito longa. Ele tá mostrando aqui, olá, Rafael, porque eu tirei a parte anônima, né? Quando você enviar esse formulário, seu nome serão exibidos. Então beleza, eu sei que não é anônimo. Aqui eu posso ter um iframe, né, onde eu posso embedar ele dentro de uma web page ou dentro do Sway, por exemplo. E aqui a questão do modelo, ele já pode abrir o e-mail direto e já fazer o envio. Não vou usar isso agora. Aqui tem umas outras questões bastante interessantes, né? Eu posso compartilhar ele como um modelo, ele tem uma URL pronta aqui. Então, de repente, eu tenho o Ornelas fala assim, pô, Rafael, eu gostei desse form que você criou e eu queria criar um outro parecido com esse. Eu falo assim, beleza, cara, pega essa URL aqui e que eu vou te mandar e você cria um modelo, você duplica esse formulário que eu criei e cria altera as opções que você quer alterar e já faz baseado nisso. Ele pode usar o mesmo fundo de tela que eu usei, a mesma imagem, as mesmas questões. E aqui, de repente, eu comecei a fazer isso aqui, mas ao invés de 4 perguntas, eu tenho 10 perguntas para fazer. E eu falo assim, o Ornelas trabalha na minha equipe, eu falo para ele, poxa, Fernando, teria que terminar esse formulário aqui, mas não vai dar, eu vou viajar essa semana, e eu preciso que alguém termine isso aqui para mim. Eu venho aqui com um compartilhamento de colaboração, copio essa URL, mando para ele, e ele vai ter a permissão de editar esse form. Então ele pode concluir esse form, e ele vai ter as mesmas permissões que eu tenho dentro do formulário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria mostrar dentro do Forms. A questão de respostas. Eu pedi para que o pessoal desse uma respondida aqui para mim.
como que funciona a coleta de respostas depois disso, né? Pode ver que quando eu estava demonstrando aqui o Outlook, tinha algumas notificações aqui, dizendo que eu recebi uma nova resposta no meu questionário aqui sobre o Office 365. Vamos voltar lá. Eu recebi uma resposta sobre o evento de equipe, né? A pessoa que preencheu levou 54 segundos para preencher. E o que ela respondeu aqui? Ela respondeu que ela quer ir no aquário, respondeu que o dia ideal para ela seria domingo. Pode ver que ele traz um gráfico aqui que ele não vai estar muito rico porque só tem uma resposta, né? O que ele espera do evento? O conteúdo. Vai ter uma apresentação de conteúdo bacana lá. A duração ideal para ele seria de 1 hora. Então, você pode ver que se eu tiver mais respostas aqui, ele vai fazer um gráfico de pizza, dizendo que, sei lá, 3 pessoas querem ir no aquário, outras 5 querem ir no museu. Aqui o dia da semana ele já me mostra um gráfico também. A duração, aqui as respostas, né? De repente eu posso ter respostas recorrentes. E aqui eu posso exportar para um Excel. E dentro do meu Excel eu consigo trabalhar com todas as informações e fazer o que eu quiser com elas. Aqui eu falei sobre um formulário de perguntas, né, de obter informações. Mas eu posso fazer também um questionário que ele tem peso e pontos. Isso pode ser utilizado por instituições de ensino, isso pode ser utilizado por uma área de desenvolvimento de talentos dentro da sua empresa. Isso tem vários usos que você pode identificar aí. Então vamos supor, eu dei um treinamento aí dentro da empresa sobre Office 365, mas eu quero saber se as pessoas que participaram, elas entenderam realmente as coisas que eu falei. Então eu crio aqui, em vez de novo formulário, eu crio aqui um novo questionário. E esse novo questionário ele vai falar o quê? Eu puxei aqui uma imagem do Office 365, eu coloquei um título, posso colocar uma descrição. E aqui eu coloquei uma pergunta valendo 2 pontos, mas eu vou trocar para 3, porque essa pergunta é bem legal. Para que serve o Microsoft Forms? Aí coloquei uma opção e eu marquei aqui que essa resposta é correta. Coloquei uma outra que também é correta e coloquei uma opção aqui que não é correta. Então eu posso dar várias opções diferentes. Ou eu posso, de repente, só ter uma opção certa. Então você pode ver que ele já apagou aqui a criação de questionários. Uma segunda pergunta aqui, que está com 2 pontos aqui. Como o Office 365 me ajuda a gerenciar minhas tarefas? Com o Planner? Com o To-Do? Com o Outlook? Todas essas estão corretas. Mas com o Flow? Não, o Flow não gerencia tarefas, né? Ele automatiza tarefas. Então, depois disso, recebi respostas aqui também. O cara ganhou 2 pontos, respondeu errado. Para que serve o Microsoft Forms? Falou que serve para criar formulários, mas não sabia que serve para criar questionários. Errou. Não ganhou os 3 pontos dele aqui. Como o Office 365 ajuda a gerenciar as tarefas? Aqui, com o Planner, com o To-Do, com o Outlook. Esse ele respondeu certinho. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou fechar o meu microfone agora, vou pedir para o Eduardo ler as questões que aparecerem aqui no Perguntas e Respostas. A gente tem mais uns 4 minutos aí antes de finalizar.